Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, e hoje estou na companhia da nossa queridíssima intérprete Carmen. E o título da nossa aula de hoje é O gênero textual notícia. Vamos lá? Quero começar então o nosso encontro fazendo algumas perguntinhas para você a respeito do universo jornalístico. Você costuma ler jornais? Na sua opinião, qual é a função de um jornal? E quais meios podem ser utilizados para alguém ler um jornal? Bem, nós conhecemos muito o jornal impresso, como nós vemos aí nessa foto ao lado. Mas também podemos ler pelo celular, pelo computador. E os gêneros jornalísticos estão circulando em toda a sociedade a um clique, no celular, por exemplo. E a notícia é um desses exemplos de texto jornalístico. Se nas questões anteriores, dentre as respostas dadas, você considerou que o jornal ele tem a função de informar, acertou. Os textos jornalísticos são aqueles que aproximam o leitor, o ouvinte ou o espectador do jornal ou de algum meio de comunicação com o objetivo de comunicar, informar, prestar algum serviço ao seu interlocutor. E como eu disse no início da nossa aula, nós vamos estudar então hoje a notícia, um componente, um gênero que compõe os textos do campo jornalístico. A notícia é composta pela manchete, que é o título principal, tem também o subtítulo ou título auxiliar, e é importante te lembrar que o subtítulo não é obrigatório, você pode não encontrá-lo em todas as notícias. Em seguida, lá no primeiro parágrafo, temos o lead, e os outros parágrafos formam o corpo do texto. Nós vamos estudar esses elementos já já. Olhem aqui, por exemplo, essa manchete, esse título de uma notícia. Explosão no Líbano. E em seguida temos um subtítulo. Incidente deixou 300 mil desabrigados, levou a protestos da população e à renúncia do primeiro-ministro do país. Vamos então observar aqui qual é o tema dessa manchete e quais recursos o enunciador, no caso o jornalista, utilizou para chamar a atenção dos seus leitores. Está claro, está nítido aí no título que o tema está associado a uma explosão ocorrida no Líbano. E para chamar a atenção do leitor, o produtor trouxe um subtítulo com algumas informações e utilizou alguns recursos que eu vou te apresentar. Bem, ele aqui apresenta verbos na terceira pessoa do pretérito perfeito. Os verbos deixou, levou, que expressam ações ocorridas. Ele fez o uso de um numeral, 300 mil, além de trazer um vocábulo forte, como a palavra renúncia. Você pode observar também que essas imagens estão destacadas em uma outra cor, um tamanho considerável, né, um tamanho grande. Todos esses elementos colaboram, então, para chamar a atenção do leitor e ler toda a notícia que segue nos próximos parágrafos do texto. Então, quando você for produzir uma notícia, por exemplo, é importante que você se atente a isso. Trazer elementos já no título que saltam aos olhos do leitor, que causam algum impacto nesse leitor e o motive a ler o texto. Vejam que o título e o subtítulo são convites. É a carta de apresentação do texto. Por que será então que essa manchete se inicia com a expressão escrita em um tamanho maior, destacada das demais? Esse quantitativo aí de desabrigados, ele é expressivo, ele chama a atenção? 300 mil, é um número muito grande. Então, já trazer um dado ali alarmante no título vai chamar a atenção do leitor. Vamos observar então uma outra notícia sobre esse mesmo tema, e eu vou ler e te convido a ler comigo. O título é
Explosão causa destruição em Beirute, capital do Líbano. Em 4 de agosto, uma grande explosão em um armazém da zona portuária de Beirute, capital do Líbano, deixou mais de 160 pessoas mortas e cerca de 6.000 feridas, até o fechamento desta edição. O impacto foi tão forte que danificou casas e prédios de vários bairros próximos, fazendo com que 300.000 pessoas ficassem desabrigadas. O governo libanês declarou que as perdas materiais podem chegar a 15 bilhões de dólares, cerca de 80 bilhões de reais. Tudo indica que a tragédia começou com um incêndio que bombeiros tentavam conter quando a explosão aconteceu. Autoridades locais investigam as causas do incidente e anunciaram que ele só tomou uma proporção tão grande por causa do armazenamento incorreto de 2.570 toneladas de nitrato de amônio, substância química usada para produzir fertilizante, produto que facilita o crescimento de plantas e até explosivos. O material estaria no local há cerca de 6 anos, em um depósito sem a segurança necessária. Vejam que notícia triste, infelizmente, né? Pois bem, vou chamar sua atenção para algumas informações relacionadas a esse gênero. Vocês notaram que a linguagem desse texto ela é muito mais formal? Você não vê gírias, não vê abreviações, por exemplo. Utiliza-se a norma culta da língua portuguesa. Note que aqui na notícia não há a opinião do escritor. Ele não emite o seu ponto de vista. Ele simplesmente narra os fatos que aconteceram nesse triste incidente lá em Beirute. Observe aí também um recurso linguístico que o produtor utilizou na notícia, é o uso do discurso indireto para retratar a fala do governo em relação ao incidente. E confere, então, um tom mais ameno, inclusive, a essa fala. Vejam aí, grifado na cor vermelha no texto, esse trechinho, por exemplo. O governo libanês declarou que as perdas materiais podem chegar a 15 bilhões de dólares. Então, nós temos aqui o verbo declarou, que está, então, sinalizando o que o governo disse. E logo em seguida nós temos aí que vai, então, de maneira indireta, reproduzir o que o governo declarou. Então, nós temos o discurso indireto. Professor, e como seria, então, essa mesma construção no discurso direto? Poderíamos introduzir 2 pontos ao invés do que, depois do verbo declarou, e colocar a fala emitida pelo governo entre aspas. Então, perceba que são recursos que são possibilidades de escrita dentro de um texto. E cada recurso vai ter um efeito de sentido específico também. Agora, vamos aqui então concluir essa ideia a respeito do gênero notícia. Esse texto que você acabou de ler é uma notícia porque tem o objetivo de informar ao leitor um fato ocorrido recentemente e ele também não manifesta opinião alguma de quem o produz. Portanto, as características da notícia estão associadas à brevidade do texto. É um texto geralmente curto, ele tem a função de informar e para trazer as informações pode fazer narrações e descrições. A linguagem utilizada na notícia ela deve ser formal, deve ser clara, objetiva. O texto é impessoal, ou seja, como eu disse agora há pouco, não emite-se a opinião de quem o produz. E ele vai tratar de fatos reais, atuais, do nosso cotidiano. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês a respeito do lead, que é o primeiro parágrafo da notícia? O lead, ele condensa todas as informações principais e no decorrer do texto, no corpo do texto, ele vai explicando essas informações, esses acontecimentos. Então, é muito importante que o primeiro parágrafo, de maneira sintética, acabe respondendo algumas perguntas, como, por exemplo,
o que aconteceu, com quem e como aconteceu o fato, quando e onde esse fato aconteceu. Todos esses elementos compõem, então, o lead. Eu quero exemplificar para vocês esse parágrafo por meio, então, de uma outra notícia. Observem aqui a estrutura desse texto. Nós temos aí o título com uma letra em negrito e um tamanho maior. Nós temos o subtítulo também em negrito, só que com uma letra menor. E dentro dessa caixa vermelha, nós temos aí o primeiro parágrafo do texto, que é o lead. Analise esse lead comigo. Eu vou lê-lo para você. Diversos jogos entraram na onda da prevenção contra a Covid-19 e passaram a realizar ações para incentivar medidas de proteção e o isolamento social entre jogadores. Confira alguns exemplos. Então, o que aconteceu? Os jogos entraram na onda da prevenção contra a Covid-19. E com quem aconteceu esse fato? Com os jogadores desses games. Como isso aconteceu? Por meio de ações que incentivam medidas de proteção e isolamento social. Onde e quando aconteceu? Agora, nós teremos vários exemplos no corpo do texto que vão explicar onde e quando esses eventos foram acontecendo. Então, quando ele fala, confira alguns exemplos. A seguir, nós veremos nos parágrafos onde e quando eles aconteceram. Professor, então, vamos lembrar. Eu tenho o título, ou seja, a manchete, tenho o subtítulo e o lead. É isso? É só isso? Está faltando alguma coisa? Está faltando ao corpo do texto. Então, vejam aqui, descrito na sua tela, todas as partes de uma notícia. Pensem comigo agora. Você já parou para pensar em quais contextos uma notícia pode circular? Você já pensou que, a depender de um contexto específico, do público leitor, a linguagem e as estratégias de escrita, elas devem ser adaptadas? Nós vimos algumas estratégias aqui nessa aula. E por que é importante, então, considerar o contexto, a produção, a circulação e, inclusive, a recepção da notícia na hora de produzir uma? Vou dar só um exemplo para você pensar um pouquinho sobre isso. Imagine que eu estou elaborando a notícia para crianças e trago uma linguagem muito complexa. Provavelmente essas crianças terão um pouco de dificuldade de compreender o que está sendo noticiado. Por isso que é importante escrevermos de uma maneira clara para que qualquer público possa ler, não é verdade? Então, nós precisamos sempre pensar em quem é o nosso público leitor. Agora que você já está pensando um pouquinho sobre isso, eu vou te convidar a acessar o portal Conexão Escola. Lá há uma série de atividades, inclusive uma sobre essa nossa aula de hoje. Foi muito bom estar com vocês e aqui eu me despeço com um abraço. Tchau, tchau.